Mas, irmãos, antes de nós meditarmos na palavra do Senhor nesta noite, nós ainda vamos orar ao Senhor. E eu não sei se algum irmão tem chegado com algum assunto, algum problema e quer colocar no altar do Senhor. Levanta o seu braço como eu estou fazendo e nós iremos orar. Aleluia. Eu vendo alguns braços levantados. Nós vamos orar ao Senhor. Acreditamos que Deus, Ele ouve a nossa oração, Ele vem ao encontro das nossas necessidades e por isso nós oramos a Ele. Fazemos-lo com fé, certos de que Ele é a nossa resposta, a nossa solução. Amém? Um irmão ou uma irmã que senta no seu coração, levanta ainda a sua voz em oração ao Senhor. Aleluia. Amém, aleluia. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. No último estudo bíblico tivemos falando acerca da criação. Vimos que a palavra de Deus apresenta-nos dois relatos. O primeiro no capítulo 1 na forma de poesia, um texto poético. E no capítulo 2 uma narrativa que nos apresenta também a criação. Vimos que tudo foi criado em 6 dias. Vimos que os dias não têm que ser forçosamente dias literais, mas em 6 partes de tempo. Vimos depois também que toda a narrativa do primeiro capítulo, ela se divide em 5 pontos. O primeiro ponto, um anúncio, disse Deus. Depois a ordem, o que é que Deus disse para que se fosse feito. Depois o relatório, aconteceu isto, aconteceu aquilo. A avaliação, e viu Deus que era bom. E depois a marcação do tempo, e toda a cadência foi feita com a marcação do tempo, foi a tarde e a manhã do dia 3º, 4º, 5º, por aí. A perfeição da criação, nós vimos que Deus criou o homem e também criou todas as outras coisas, excepto o homem. Quando Deus criou o homem, Ele viu que tudo era muito bom. O homem foi feito pelas suas mãos, à sua imagem e semelhança. E hoje iremos ver o que é que isso representa. Quando Deus criou todas as outras coisas, viu que era bom e diz que tudo foi feito por sua ordem. Encontramos no Evangelho de João um resumo acerca da criação. E neste resumo diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Também tivemos vendo acerca do descanso. Dia de descanso, o sábado ou shabat, como queiram. Vimos que 6 dias e depois um dia. Estes 6 dias são 6 dias de trabalho para fazer todas as coisas e depois um dia de descanso, que significa um dia de paragem, mas também era um dia, o único dia que era santificado ao Senhor. Vimos que este dia de descanso, Shavat, ele vem da mesma raiz das palavras traduzidas por cessar, descansar, sentar, e vimos que esta paragem estava ligada com 2 áreas, o parar de trabalhar e o dedicar tempo a Deus. Por último, nós estivemos vendo também, em relação ao dia do descanso, que é um descanso para o corpo, descanso físico e mental necessário para a nossa vida,
a necessidade de uma quebra das nossas rotinas, mas vimos também que era um descanso para a alma, a necessidade de um relacionamento com Deus e a necessidade de separar ou de se separar das coisas desta vida e estar com Deus. E, meus amados irmãos, queria entrar hoje no nosso estudo de hoje, e hoje nós vamos falar acerca da criação do ser humano. Eu sei que alguns estão pensando, mas Deus criou o homem e a mulher criou o homem e de repente encontram aqui ser humano. Porquê é que eu optei por usar esta terminologia? Primeiro porque Deus, ao criar o ser humano, Deus criou Adão, e já vamos ver o que é que isso significa. E depois de Adão, criou Eva, e eu hoje não vou falar da Eva. Portanto, se as irmãs estavam à espera de hoje falar da Eva, olha, vão ter que esperar para o próximo estudo bíblico, está bem? Hoje não vou falar da Eva, hoje vou falar apenas do Adão. E quando nós olhamos para aquele primeiro homem, aquele Adão, nós estamos vendo mais do que o indivíduo. Adão e Eva, o casal e o Adão por si só, eles estão repletos de unicidade, ou seja, eles são os primeiros, não têm pai nem mãe, são os que trouxeram a morte e são os pais de toda a humanidade. Bem, isto até aqui vocês já sabiam. Quando eu era jovem e nós íamos aos retiros, o CB da altura, havia sempre um tempo para nós fazermos uns concursos de destreza bíblica e toda a gente levava as perguntas mais difíceis que conseguia imaginar. E dizem que até havia alguns que passavam o ano inteiro a pensar nas perguntas mais estranhas que podiam arranjar na Bíblia para fazerem aos outros no ano seguinte. Então, um dia eu cheguei lá ao retiro, adolescente, jovem, já não me lembro bem, e houve alguém que trazia uma pergunta. E a pergunta era assim: quem foi o homem que nasceu primeiro que o pai, morreu primeiro que a mãe e foi sepultado no seio da avó? Uma pergunta difícil, não é? Bem, a resposta a esta pergunta era Abel. Ele nasceu primeiro que o pai, porque o pai não nasceu, foi criado. Morreu primeiro com a mãe, porque Caim, seu irmão, matou. E foi sepultado no seio da avó, porque o pai foi feito do pó da terra. Então, sai uma pergunta assim destas. E, meus amados irmãos, às vezes nós precisamos de olhar quão únicos eles eram. Diferentes de todos nós. Talvez por serem os primeiros, talvez por serem o princípio de todas as coisas, eles eram realmente únicos. A segunda coisa, eles fazem um desenho do futuro, eles desenham o futuro. A vida difícil do homem foi desenhada pelo pecado de Adão e de Eva. Eles receberam a promessa da redenção. Da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas também eles explicam o passado. A verdade é que o homem foi criado por Deus e todos nós temos uma origem em Deus. O nosso passado já foi perfeito, porque no Jardim do Éden era perfeito. E, feita esta pequena introdução, eu queria pensar convosco agora no Adão. Porquê que ele se chamou Adão? Será que o nome diz-nos alguma coisa? Será que podemos perceber alguma coisa através do Adão? Cada um de nós tem um nome. E normalmente o nosso nome não significa nada a não ser que os nossos pais gostavam dele. Não é assim? Mas no passado os nomes tinham um significado e esse significado era muito importante. E quando nós olhamos para o termo Adão, ele aparece
com a ideia de humano. No texto de Gênesis capítulo 1 e no versículo 26, disse Deus: façamos o homem. Se os irmãos olharem para aqui, eu fiz questão, e hoje irei recorrer-me várias vezes do hebraico para tentarmos perceber. A palavra Adão ou Adam, ela escreve-se exatamente desta forma que está aqui. E agora, quando Deus diz façamos o homem, o que aparece para o homem é exatamente a mesma palavra que Adão. Muitas vezes na Bíblia, por exemplo, no livro de Jó e no livro de Provérbios, quando se refere ao homem como uma raça humana, aparece a expressão Adão, Adam. Isto para nos dizer o quê? Para nos dizer que o nome de Adão não está ligado com mais nada a não ser com a humanidade dele. Ele foi o pai, o primeiro de todos os humanos. Ele foi o início da raça humana e ele recebe este nome. Deixem-me avançar um bocadinho mais e olhar para Gênesis capítulo 2 e no versículo 19 diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo o que Adão, todos os nomes que Adão pôs, assim ficaram. E veja, nós temos novamente aqui a mesma palavra, Adão. Avançando um bocadinho mais, nós vemos que então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E meus amados irmãos, quando nós olhamos para aquele texto, ele diz-nos alguma coisa muito interessante. É que a palavra terra, não terra no sentido de esta terra por timão, porque isso é eretz, mas terra como solo, em hebraico lê-se Adamá. E veja, se nós formos ver, ele é exatamente da mesma raiz que a palavra Adão. De onde é que Adão foi formado? De onde? E o que é que tem a terra? Pó. Barro. Então veja, nós encontramos aqui neste texto que a palavra humano, Adam, está ligado também com a sua origem, com a terra. Mas está ligado com uma segunda situação que tem a ver com dam. E dam significa sangue. E o sangue na Bíblia está ligado com a vida. Bem, não sei se a gente sem sangue consegue ter vida. Também não tenciono experimentar. Mas, olhando para estas duas palavras, nós podemos ver que, então, este Adão, este humano, estava ligado com a sua origem, com a terra, e estava ligado com o sangue que lhe corria nas veias. Capítulo 1 e no verso 26 de Gênesis que eu já li, diz lá: também disse Deus, façamos o homem, podemos ler juntos? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Veja o que é que Deus está dizendo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você não sabe porque que é bonito, é por isto. É porque o ser humano foi feito à imagem de Deus. Isso dá-nos uma beleza diferente. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Como é que nós somos? Olha, nós somos feitos à imagem. Imagem significa sombra. É aquela ideia de quando nós passamos num lago e olhamos para a água e reflete o nosso aspecto. É esta a ideia que está lá, através da palavra Tselem, que aparece no original, e diz que Deus nos criou conforme a sua imagem. É a imagem que Ele passa no lago e que se reflete na água, foi a imagem que Ele colocou em nós. Tínhamos que ser bonitos, não é? E depois aparece uma segunda expressão, a expressão semelhança. Esta expressão semelhança vem do termo demut. E esta ideia de semelhança tem a ver quando nós vemos alguma coisa e guardamos uma imagem na nossa mente. Vocês não guardam imagens na vossa mente? Sim ou não? Imaginação, a ideia que temos na mente, imagem mental de algo. Há pessoas que eu vejo 50 vezes e nunca fixo a cara. Há pessoas que vejo uma vez e fixei a cara logo. É essa a ideia que fica na nossa mente e que fixamos a cara. Deus tem uma imagem de si próprio que Ele tinha em mente e Ele pegou nessa imagem e colocou em nós a tal semelhança. Então como é que nós somos? Nós somos à imagem e semelhança de Deus. Amados irmãos e prezadas irmãs, o diabo quer dizer que nós somos qualquer coisa. Mas a palavra de Deus continua a dizer que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Amém? E olha, quando você tiver dúvidas, você não se deixe ficar. Vá à palavra de Deus e leia o que é que diz. E diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Este texto é um texto que assume um paralelismo hebraico, onde a segunda palavra repete a ideia da primeira e a desenvolve. A palavra imagem usa o prefixo vev, podendo se traduzir por para, em, por, dentro. Já a palavra semelhança usa o prefixo kaf, que significa de acordo com ou aproximadamente. Então, se nós olharmos para aqui e formos voltar a pôr isto no texto, nós vemos que podemos colocá-lo desta forma. Disse Deus, façamos o homem em nossa imagem. Vamos colocar nele a nossa imagem. Aquela imagem que está sendo refletida lá na água, nós vamos colocar no homem. Conforme, ou poderíamos dizer aproximadamente, a nossa semelhança, exatamente a ideia que temos na nossa mente de nós próprios, estava dizendo Deus. Nós vamos colocar isso no homem. E, meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Eu estou grato por ser feito assim. À imagem e semelhança de Deus. É interessante vermos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem perdeu esta imagem por causa do pecado. E agora Jesus, ele vem a este mundo, sabe para quê? Para nos resgatar, para também nos trazer de novo para a imagem inicial que ele tinha e que queria que nós tivéssemos. Nós estragamos, perdemos, mas ele veio dar de novo. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos. O pensar de Deus para o homem. Vamos a Gênesis capítulo 1, nos versículos 26 até ao versículo 28. Gênesis capítulo 1, do verso 26 até ao verso 28, e nós vamos fazer a leitura
deste texto. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amados irmãos, a primeira coisa é que Deus planeou fazer. E disse Deus: façamos. Este façamos está no plural. Deus, as três pessoas da Trindade decidiram: façamos. É interessante que quando João fala acerca de Jesus, diz que todas as coisas foram feitas por ele, dizendo que Jesus estava lá. Estas três pessoas da Trindade planearam fazer. Mas depois, quando chegamos ao versículo 27, vemos que as três pessoas da Trindade se empenharam e fizeram. Olha, há pessoas que têm muitos projetos. São profissionais em projetos. O primeiro não deu certo, o segundo não funcionou, o terceiro não chegou sequer a começar, o quarto... Os irmãos sabem como é que são pessoas assim, não é? Todos os dias têm um projeto novo. Mas aquilo nunca sai do projeto. Deus não é assim. Deus, Ele tem projetos, mas Ele executa. E tão bom Ele é projetar, como Ele é executar. E, meus amados irmãos, veja, Deus projetou fazer o homem, verso 26. Deus fez o homem. Veja verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Como é que Ele disse que ia fazer? À imagem e semelhança. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E a terceira coisa, e eu queria debruçar-me no resto do tempo deste estudo, para percebermos bem o que isto significa. Deus abençoou o homem. Veja lá no verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amados irmãos, no Velho Testamento muitas vezes duas palavras elas aparecem em oposição: a bênção e a maldição. Bem, eu não preciso perguntar porque eu já sei qual é a vossa resposta. Vocês todos preferem a bênção. Concordam comigo ou não? É óbvio. Mas o que é que isto significa realmente? Qual é o contexto, qual é a ideia que está por detrás disto? Olha, a bênção do homem, a ideia de abençoar está ligada com a ideia de liberdade e de conceder privilégios. Porquê que está ligado com a ideia de liberdade e com a ideia de conceder privilégios? Hoje, nós dizemos normalmente que toda a gente nasce livre. Será que nascemos assim tão livres?
Naquele tempo, a ideia é que a pessoa nascia debaixo de alguém que dominava. Então, essa pessoa que dominava tinha a capacidade de conceder privilégios a todos os outros que se consideravam inferiores. Veja comigo, no versículo 29, e disse Deus ainda, versículo 29 do texto do capítulo 1, que nós lemos há bocadinho, até ao 28, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será por mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fogo de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. A primeira pergunta é: de quem é que é tudo? Deus tinha acabado de criar tudo, tudo era dele. E agora Deus, que criou tudo, disse: eu dou-vos tudo. Eu vou deixar tudo livre para vocês. E isso vem no conceito de abençoar. A palavra abençoar, no original é a palavra berer, e ela, a palavra barar no verbo, e a palavra berer significa joelhos, nosso joelho. E o conceito de abençoar está ligado com o vassalo que se chega junto de alguém que é superior e que se ajoelha diante dele para receber dele benefícios, privilégios, vantagens e para o reconhecer como seu superior. Amados irmãos, se você quer ser abençoado, a primeira coisa é que nós temos que reconhecer que Deus ele é superior e que nós somos seus servos. Segunda coisa, nós temos que nos colocar na posição de dependentes dele. Eu sei que hoje fala-se muito de independência. Toda a gente quer ser independente. Mas a verdade é que nenhum de nós consegue fazer nada para respirar, para criar o oxigênio que respira, nem para fazer tantas outras coisas que nós necessitamos para viver. Nós dependemos de Deus. Precisamos de perceber isto. E, meus amados irmãos, esta bênção que Adão recebe, ela está ligada com a necessidade que ele tinha de ter, de depender de Deus e com a vontade soberana de Deus de lhe dar tudo. Tudo o que está aqui é para ti. Podes comer de tudo. Eu abençoo-te com tudo o que tu precisas. Amados irmãos, Deus ainda hoje, Ele nos abençoa com tudo o que nós necessitamos. Abençoou com liberdade e autoridade para se multiplicarem, para dominarem, para gerir e para utilizar a terra e tudo o que havia sido criado. Amados irmãos, eles receberam tudo. Tudo lhes foi entregue. Tudo ficou nas suas mãos. E isto foi uma bênção tremenda que Deus colocou e que Deus continua colocando para todos nós, homens e mulheres. Amém? No versículo 22 deste mesmo capítulo 1, Deus já havia abençoado agora os animais. Veja, e Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e enchei as águas do mar, e na terra se multipliquem as aves. Qual é a diferença? Olha, primeiro é que quando Deus abençoa as outras criaturas, Ele abençoa no sentido de se reproduzirem e de povoarem. Mas quando Deus abençoa
O homem, ele abençoa o homem como um ser consciente e aparece no sentido de receber e pôr em prática a vontade de Deus. O domínio delegado por Deus ao homem sobre a restante criação. Amados irmãos, nós queiramos aceitar ou não, o homem ainda domina a criação. E sabe uma coisa? Esse domínio foi-nos delegado por Deus. Ele é o dominador de tudo. E na sua soberania, Ele tem-nos dado este domínio sobre as plantas, sobre os animais. E não apenas o domínio, mas também a possibilidade de usufruirmos destas coisas. Amém? Eu estou um bocadinho preocupado. Vejo-vos tão parados que eu penso que vocês não querem ser abençoados. Mas olha, estou muito feliz por nosso Deus nos dar esta bênção. Olha, esta bênção leva-nos a olhar para Deus como o possuidor. Deus é o dono de tudo. E só o dono pode dar. Amém? Só o dono de tudo nos pode dar, porque é Ele que tem. Ele é o dono. Segunda coisa, por sua livre vontade, Ele é o dador. Veja comigo, Gênesis 1, 29. Eis que vos tenho dado todas as ervas. Versículo 30. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fogo de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Amados irmãos, se nós entendemos que tudo é uma dádiva de Deus, quando nos sentamos para comer, é justo que nós expressemos a nossa gratidão a Deus. Porque se temos alguma coisa para comer é porque Ele nos dá. Amém? A nossa gratidão pelos alimentos advém de reconhecermos que tudo o que nós temos vem dele. Amados irmãos, nós precisamos de perceber isto muito bem. Amém? Olha, e por último, o nosso Deus não é só o possuidor, o nosso Deus não é só o dador, Ele é também aquele que provê para nós. O que é que isto quer dizer? Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Deus preocupou-se que o homem tivesse o suficiente para se alimentar. Deus preocupou-se que, ao criar tudo isto, criasse de forma que o homem pudesse se alimentar livremente de todas as coisas. Ao homem, Deus deu tudo para que ele pudesse comer. Olha, meus amados irmãos e irmãs, Ele é o possuidor, Ele é o dador e Ele é aquele que se preocupa para que você e eu tenhamos o suficiente. Amém? Às vezes, até numa atitude estranha, as pessoas falam como se tudo dependesse deles. Na verdade, nada depende de nós. Muitas vezes as pessoas falam como se eles fossem capazes de ter tudo o que precisam. Na verdade, a nossa capacidade é muito pouca. E nós precisamos depender de Deus. Meus amados irmãos, nós fomos abençoados por Ele. Somos abençoados por Ele em cada dia. E precisamos de depender da sua bênção em cada dia.
Porquê? Para continuarmos vivendo, desfrutando da sua presença. No próximo dia, vou falar-vos acerca da Eva. A Eva. Vou falar-vos acerca da queda. E uma das perguntas que normalmente se faz é: mas afinal não foi Eva que pecou? Bem, Adão também pecou, também comeu. Mas Eva não é a culpada de tudo? Vamos ver isso com calma no próximo estudo. Vamos também perceber que, da mesma forma que Deus abençoou o homem, quando o homem pecou, Deus não o amaldiçoou. Amaldiçoou a terra, mas Deus não amaldiçoou o homem. E vamos ver o que aqui isso representa. Porque se Deus tivesse amaldiçoado o homem, nós estaríamos completamente perdidos. Mas Deus não o fez. Então, querendo Deus, no próximo estudo bíblico, nós iremos olhar abertamente para este texto.